trabalho que iremos apresentar a seguir é sobre esterilização de materiais cirúrgicos, sua relação com a física e seus métodos. Venha com a gente, Ana Paula Fontes e Tamires Fredes, sobre os assuntos o que é o CME, a história do CME, métodos de esterilização e relação com a física. O que é o CME? Como a sigla já diz, Centro de Materiais de Esterilização, né? É um setor responsável por limpar, esterilizar, distribuir todos os tipos de materiais utilizados em cirurgias e em procedimentos invasivos e não invasivos. O CME é considerado o coração do hospital. É constituído por 3 tipos de CME: semi-centralizado, que é quando o setor ou uma unidade faz o preparo inicial do seu material e é encaminhado para o CME; descentralizado, que é quando cada hospital tem o seu próprio CME; e centralizado é quando atende todos os setores do hospital, desde o preparo até a distribuição do material. Esse é o mais utilizado. O CME é constituído por área suja, conhecida como expurgo. É ali que recebe todo o material sujo, ele limpa, separa, inspeciona e encaminha para a área limpa, ou seja, a área de esterilização. É nessa área que é feito o teste químico e biológico. O teste químico é através de uma fita especializada que muda de cor ao passar pelo processo de esterilização. E o teste biológico é colocado uma ampola, dentro dessa ampola tem todos os tipos de vírus, bactérias e fungos, é colocado dentro da autoclave. No momento que termina a esterilização, essa ampola é retirada e é colocada numa máquina específica, no qual vai dizer se deu negativo ou positivo. Se deu negativo, é porque o material foi esterilizado com sucesso, e se deu positivo, esse material, essa autoclave vai ter que se passar por uma nova inspeção para saber o que aconteceu. A descoberta das bactérias causadoras foi descobrida através da clínica médica. A ciência microbiológica foi fundada no século XIX, até então progredida durante anos até os dias atuais. John Tyndall reconheceu a forma do calor resistente das bactérias e desenvolveu métodos de esterilização para lidar com isso. Charles Chamberlain construiu o primeiro esterilizador a vapor em 1880. Robert Koch descobriu o uso de culturas sólidas, as bactérias isoladas em colônias puras, e associou com as doenças específicas. O CME no Brasil chegou na década de 1940, no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Existem vários tipos de métodos de esterilização, desde o mais simples, como a seringa de vidro esterilizada em água fervente, até os métodos mais atuais, como os autoclaves. O que vamos descrever são os 3 principais métodos: métodos físico, métodos químicos e método fisioquímico, pois a forma de esterilização depende do tipo de equipamento e deve ser considerado os possíveis tipos de contaminação. Os métodos químicos se subdividem em líquidos gasosos. Eles são caracterizados, em suma, pela interação entre compostos químicos. Os métodos fisioquímicos constituem na associação de métodos que, de modo geral, são realizados a baixa temperatura, podem ser a vapor a baixa temperatura, como formaldeído, ou por plasma de peróxido de hidrogênio. Os métodos físicos são esterilização térmicas por calor seco, esterilização térmica por vapor saturado e por radiação ionizante. E agora eu vou passar para minha colega Tamires, que irá dar continuação ao nosso trabalho. Obrigada. Eu sou a Tamires e eu vou falar em relação dos métodos da CME com a física. Esses métodos têm o químico, o físico-químico e o físico. Então, o químico vai estar ligado a fluidos, o físico-químico vai estar ligado a fluidos também e a termodinâmica, e o físico vai estar ligado a termodinâmica e ondas e também radiação ionizante. Então, vamos falar um pouco sobre fluidos para a gente ter essa base para fazer a relação com o método químico. Os fluidos são substâncias que são capazes de se deformar e se moldar conforme o recipiente que estão inseridos, ou seja, têm capacidade de fluir e escoar. Eles não têm capacidade para resistir a uma força paralela à sua superfície, então eles acabam se moldando conforme o recipiente. E também eles têm seus átomos desorganizados,
e isso influencia também bastante nessa relação. Então, vamos ver alguns exemplos dos fluidos, que é o ácido peracético, que é um líquido que esteriliza os materiais por imersão, ou seja, os materiais ficam imersos dentro desse líquido. E a vantagem disso é que é 10 minutos imerso nesse líquido e já está pronto para uso. O ruim é que danifica, né? Que a desvantagem é que danifica bastante esse material. Depois temos o gás de óxido de etilênio. O gás de óxido de etilênio é um produto altamente tóxico usado para esterilizar os materiais. As vantagens é que esse gás não danifica os materiais, ou seja, os materiais ficam perfeitos. Mas a desvantagem é que ele danifica o meio ambiente e traz problemas para a pessoa que está manipulando, né, ele. E também requer muito tempo, é 48 horas de esterilização. Então vamos para o próximo. A relação, o método físico-químico e a relação com fluidos e termodinâmica. Como a gente já explicou um pouco de fluidos, né, que fluidos está no nosso dia a dia mesmo. O nosso planeta já é inserido em gases, então já tem influência de fluidos. E também, no momento que nós estamos bebendo água, que é necessário para a nossa vida, também estamos utilizando de fluidos. Então, a termodinâmica é o estudo que rege a troca de calor e a transformação de energia em trabalho, a variação de temperatura. Para entendermos melhor a termodinâmica, temos que entender bem seus pontos principais, que são a temperatura, o calor e a energia. Vamos falar um pouco sobre temperatura? A temperatura é o número, a tendência, né, do sistema de transferir energia dele para um outro corpo. Nesse universo, a gente tem que entender que ele sempre busca o equilíbrio, né? Então, com a temperatura também ele segue esse método, né, de manter o equilíbrio. Então, há essa troca de calor. Então, o que é o calor? O calor sempre flui de forma espontânea de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Nunca ao contrário, nunca vai acontecer de um corpo mais frio trocar e dar sua falta de calor, né? Porque o calor é uma energia, então é uma troca de energia. E a energia é o que? É a capacidade de um corpo de exercer esse trabalho. Então vamos ver um exemplo disso, que é o plasma de peróxido de hidrogênio. É um sistema de gás que utiliza equipamento complexo composto de alto vácuo e gerador elétrico de plasma. Plasma também entra um pouco sobre fluidos, né? O processo químico eficaz e de baixa temperatura, ou seja, precisa de temperatura, precisa de um controle de temperatura para esterilizar esse material. Então, a vantagem é que é rápido, eficiente e não precisa de temperaturas muito altas. A desvantagem é que o custo é alto do equipamento e a incompatibilidade de embalagens, ou seja, tem algumas embalagens que podem danificar por causa desse método. Agora a gente fala de método físico, termodinâmica, ondas e radiação ionizante, né? Então, como a gente já falou de termodinâmica, a gente vai falar um pouco sobre ondas. As ondas são agitações, perturbações, né? Que se deslocam no espaço-tempo e transportam energia de um ponto ao outro. A gente tem que entender que existem duas naturezas de ondas. A gente vai falar, tem a natureza mecânica e as ondas eletromagnéticas. A gente vai falar das ondas eletromagnéticas, que se encaixam melhor com o processo físico. Então, as ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio de propagação e são constituídas por dois campos que oscilam, sendo eles de característica elétrica e outra magnética, por isso que tem esse eletromagnético, né, gente? Aí, vamos ver alguns exemplos Alguns exemplos são raio-x, micro-ondas, radiação ultravioleta e raios gama, que a gente vai ver no processo. E vamos ver sobre a radiação ionizante. Primeiro, a radiação, né, em geral,
é a emissão e a propagação de energia por meio de qualquer processo físico, se dando por ou seja, uma onda é uma radiação, energia cinética também é uma radiação. Mas a gente vai falar de radiação ionizante, que acontece quando a energia da radiação, ou seja, tem uma energia muito forte, que é superior à energia de ligação dos elétrons, assim arrancando os elétrons de seus orbitais. Vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente vê bastante o calor na flambagem, onde o material é colocado em cima do fogo, sobre o fogo, até que o metal fique vermelho. A vantagem disso é que a execução é bem fácil. Só que a desvantagem é que não é seguro, pode alguém se queimar, e também não esteriliza todos os tipos de bactéria, porque é muito pouco tempo. Então, depois a gente vai ver a radiação ionizante. Desculpa, o raio gama cobalto primeiro. Que os raios gamas têm comprimento de onda ainda menores que o tamanho dos átomos. Os fótons de raio gama levam muita energia e são mortais. Vamos ver as vantagens e as desvantagens deles agora. O raio gama tem a vantagem de esterilizar uma variedade de material, ou seja, ele esteriliza muitos tipos de materiais. Mas a desvantagem é que ele é caro e muito perigoso e requer equipe altamente qualificada para lidar com ele. Agora a gente vai ver um pouco sobre radiação ionizante. É um método de esterilização que utiliza baixa temperatura, portanto que pode ser utilizado em materiais termosensíveis, ou seja, materiais que podem derreter com calor, alguma coisa assim. Certos átomos possuem propriedades de emitir ondas ou partículas de acordo com a estabilidade de seus núcleos, que é aquela parte que a gente estava falando bem de radiação, né? Essa propriedade é chamada de radioatividade. Alguns elementos, como rádio e urânio, são altamente radioativos, pois possuem seus núcleos instáveis. Outros são produzidos artificialmente, como o cobalto, o CO2, o césio 137. A radiação ionizante é, assim, que possui a capacidade de alterar a carga elétrica irradiada por deslocamento de elétrons, ou seja, ele tem essa capacidade de tirar o elétron do seu orbital por causa da força da energia da radiação ionizante. Então, é assim que ocorre a limpeza do material. Então, vamos ver as vantagens e desvantagens da radiação. A vantagem é que possui alto poder de penetração, atravessa embalagens de papelão, de plástico e de papel. O material de esterilização não sofre danos físicos ou outros que podem ocorrer nos demais processos, ou seja, o material não pode usar bastante que não vai danificar o material, sendo de papel, plástico, papelão, não importa, não vai danificar. Mas a desvantagem é que o custo é muito elevado, necessita de pessoal especializado, porque é radiação, e também necessita de controle médico constante para o pessoal que trabalha, ou seja, por causa da radiação é necessário que a pessoa faça sempre exame para ver se não está adquirindo um câncer ou alguma coisa assim. Então as referências são essas, se vocês quiserem dar uma olhada. E também a gente viu alguns vídeos sobre a física, para fazer essa relação, no canal Ciência Todo Dia, que é muito bom o canal, tem umas explicações bem legais. E aqui estão alguns links de alguns dos vídeos que a gente viu. Muito obrigada pela visualização e tudo mais. Até a próxima, gente. Beijo.